Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 12 de maio, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Pancrácio. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos São Nereu e Santo Aquileu, mártires, que, como narra o Papa São Damaso, se tinham alistado como soldados, e constrangidos pelo temor, se preparavam para obedecer às ímpias ordens do magistrado, mas, convertidos ao verdadeiro Deus, deitaram fora os escudos, armaduras e dardos, abandonaram o acampamento e, confessando a fé de Cristo, gozaram o seu triunfo. Neste dia foram sepultados os seus corpos no cemitério de Domitila, junto à Via Ardiartina de Roma. Morte no século III. Beata Joana de Portugal, virgem, filha do rei Afonso V, que, recusando repetidamente as núpcias, preferiu servir na ordem dos pregadores, tornando-se refúgio dos pobres, dos órfãos e das viúvas, e depois de uma vida de extraordinária piedade, morreu no mosteiro dominicano de Aveiro, cidade de Portugal. Morte no ano 1490. Em Axiópolis, na Mésia, hoje Cernavoda, na Romênia, São Cirilo, que consumou o martírio juntamente com 6 companheiros. Morte no século III. Em Salamina, na ilha de Chipre, Santo Epifânio, bispo, que, dotado de excelente erudição e conhecimento da literatura sagrada, foi também admirável na santidade de vida, elo pela fé católica, liberalidade para com os pobres e dom de milagres. Morte no ano 403. Em Agira, na Sicília, região da Itália, São Felipe, presbítero, oriundo da Trácia. Morte no século V. Em Tréveres, na Renânia, região da Austrásia, atualmente na Alemanha, São Modoaldo, bispo, que construiu e favoreceu igrejas e mosteiros, instituiu várias comunidades de virgens e foi sepultado junto da sua irmã Severa. Morte no ano 647. No mosteiro de Marchiennes, no território de Cambrai da Austrásia, atualmente na França, Santa Rictrudes, abadesa, que, depois da morte violenta do seu esposo Adabaldo, aconselhada por Santo Amando, tomou o sagrado véu e com admirável sabedoria dirigiu as virgens sagradas.
Morte no ano 688. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Germano, bispo, insigne pela sua virtude e sabedoria, que refutou com grande firmeza o edito promulgado pelo imperador Leão, o Exáurico, contra as sagradas imagens. Morte no ano 733. Em Castela, região da Espanha, no lugar posteriormente designado com o seu nome, São Domingos da Calçada, presbítero, que construiu pontes e caminhos para uso dos peregrinos que se dirigiam a São Tiago de Compostela e providenciou com grande piedade as suas necessidades nas celas e estalagens por ele preparadas. Morte 1060-1109. Em Bolonha, na Emília-Romanha, região da Itália, a beata Imelda Lambertini, virgem, que, recebida desde tenra idade entre as monjas da Ordem dos Pregadores, ainda muito jovem, depois de ter comungado com extraordinária devoção à Eucaristia, imediatamente entregou o seu espírito a Deus. Morte no ano 1333. Origens. O nascimento de Pancrácio aconteceu na cidade de Roma. Era filho de pais nobres, ricos, e fato extraordinário, cristãos. E, além disso, seus pais eram amigos pessoais do imperador Diocleciano, grande perseguidor da fé cristã. Órfão. Pancrácio ficou órfão quando era ainda muito criança. Por isso, teve que ir morar com um tio que se chamava Dionísio. Com a ajuda e apoio desse tio, que também era cristão, Pancrácio conseguiu estudar em Roma, conservando a fé cristã em seu coração e na prática de vida. Amigo do Papa. E aconteceu que Pancrácio foi morar na mesma residência onde o Papa de então, chamado Marcelino, fazia seus retiros. O Papa conheceu Pancrácio e passou a respeitá-lo bastante, por causa da modéstia, da piedade, da doçura e da fé profunda que o adolescente demonstrava. Perseguição. Porém, era o tempo da perseguição de Diocleciano. Por isso, nenhum cristão podia estar seguro. E aconteceu que Pancrácio, tendo apenas 14 anos, juntamente com seu tio Dionísio, foram denunciados como cristãos e levados a julgamento. Dionísio foi decapitado imediatamente porque não renunciou à fé cristã. Pancrácio ainda teve um tempo. Martírio. O adolescente Pancrácio recebeu certa consideração por parte do imperador Diocleciano. Afinal, ele tinha apenas 14 anos, estava começando a vida e era filho de um amigo do imperador. Diocleciano tentou de todas as maneiras envolver Pancrácio fazendo-lhe promessas. Depois, vendo que o garoto não cedia, tentou fazer um jogo de astúcias e mentiras. Sem sucesso, passou a fazer ameaças. Nada disso fez Pancrácio mudar de ideia. Pelo contrário, o jovem afirmava que não tinha medo da morte, pois esta o levaria diretamente para os braços de Deus. Então, Diocleciano perdeu a paciência e ordenou que Pancrácio fosse decapitado. Era dia 12 de maio do ano 304. Culto. O túmulo de São Pancrácio está numa das vias mais famosas de Roma, a chamada Via Aurélia. Fica no cemitério de Otavila. Ali, o Papa Símaco mandou construir uma igreja dedicada a São Pancrácio no século VI. A igreja existe até hoje. Várias outras igrejas foram construídas em honra a São Pancrácio na Itália, Espanha, França e Inglaterra. Nesses países, o culto a São Pancrácio se difundiu. São Pancrácio também teve um mosteiro dedicado a ele em Roma. Este foi fundado por São Gregório Magno. Também em Londres, um mosteiro fundado por Santo Agostinho de Canterbury foi dedicado a ele. Padroeiro. A fama de santidade e coragem de um adolescente como São Pancrácio espalhou-se. A devoção a ele é intensa na Europa até os dias de hoje. Ele passou a ser invocado como padroeiro dos enfermos na Itália. Na Espanha, é padroeiro dos trabalhadores. Por fim, foi declarado padroeiro da juventude da Ação Católica na América Latina. Oração a São Pancrácio. Glorioso São Pancrácio, que foste martirizado por ser crente por tua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que em teu coração sentiste alegria quando até o último momento de tua vida pudeste ser leal ao amor pelo Senhor.
Ó Santo bem-aventurado, faça com que possamos imitar-te, e apesar das contrariedades, possamos permanecer sempre fiéis à nossa fé. Bendito Santo dos afligidos na pobreza e na falta de trabalho, confiando em sua eficaz intercessão chegamos a ti para apresentar ao Senhor nossas humildes súplicas. Faça aqui o seu pedido e continue a oração a São Pancrácio. Rogamos, com alma afligida, que nossas necessidades sejam levadas a ele para que sejam atendidas urgentemente. Também solicitamos sua proteção, porque sabemos que Deus sente prazer em atender a petição dos seus devotos se elas forem boas para nossas almas e maior glória a sua. Cândido São Pancrácio, socorre-nos com tua caridade infinita e alcança-nos a alegria do amor, cada dia mais ao nosso Criador e Redentor Jesus Cristo, a quem, com sua mediação, ó Santo Protetor nosso, esperamos ver e adorar sempre na alegre Pátria Celestial. Amém.